Olá, está no ar mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais de alunos de comunicação. Hoje, vamos falar sobre um trabalho super legal que os alunos de Rádio e TV da Universidade Embi Morumbi fizeram. Você sabe o que é o Museu da Pessoa, Letícia? Eu sei sim, e eu acho maravilhosa a ideia de depoimentos de pessoas comuns serem obras de arte, né? É sensacional. Isso mesmo. Então, bora conferir como ficou o trabalho Museu da Pessoa, a Memória da Humanidade. Roda aí. Essa aqui é a família da minha mãe. Esse é o filho deles. Essa é a família dos dois. É porque as pessoas não deram muito jeito, sabe? Projeto Conte Sua História, depoimento de Jacó Pomerambum. Sr. Jacó, o senhor me fala o seu nome inteiro, a data de nascimento e o local? Meu nome em português, Jacob Pomerantz Blum. Nasci na Polônia, dia 12 de 14 de 1900, nasci em 1914. Eu conheci, vou te mostrar a foto para você ter ideia. E convidei ela para sair. Saímos e perguntei se ela queria namorar comigo. Ela disse não. Depois fiquei sabendo. Ela tinha namorado um rapaz 2 anos. Naquela época que eu convidei ela para sair, ela tinha 20 anos. Ela namorou um rapaz de 18 a 20 anos. E eu convidei ela numa época ruim. Numa época que ela tinha levado um pontapé. Então, tanto um homem como uma mulher, quando leva um pontapé, não está em boa... Bom, mas acontece, eu sabia que ela saía todo sábado, praticamente, e eu ficava com ciúmes. Mas cada vez, como se diz, os ciúmes ficou um pouquinho menos. E assim passaram os anos. Passaram 10 anos. E vocês vão pensar que eu não saía com garotas? Saía com garotas que gostavam louco para casar comigo. Só que não grudava. Não. E um dia, assim por acaso, encontro ela na rua e digo, Helena, onde você vai? Eu estou estudando inglês agora, vou na cultura inglesa. Você não quer me acompanhar? Foi a minha desgraça. E comecei a acompanhar, larguei os amigos, larguei o póquer, larguei a corrida de cavalo, ela dá risada. E começamos a namorar. 2 anos depois, eu tinha 38 anos, aí casamos. Essa ideia de ouvir o outro é um valor muito importante, porque muitas vezes a gente está no trem, por exemplo, e você não sabe a história da pessoa que está do seu lado. Às vezes essa pessoa do seu lado tem uma história incrível. Ouvir a história, ler a história de alguém, te faz pensar tanto no indivíduo, né, em você, quanto na humanidade mesmo. Né? Eu acho que é uma forma de... Eu sempre digo que é um encontro de humanos, né? Do que a gente tem de mais humano. Cada pessoa é uma obra de arte. A sua história tem uma valorização do indivíduo ao extremo. Eu acho que essa que está a riqueza.
Por que você não pode estar dentro de um museu a sua história? A gente faz tanto museu nesse mundo, como a gente não faz um museu que possa guardar a alma das pessoas? Um museu de verdadeiro conhecimento sobre o que é e constitui cada um de nós. E cada vez que eu entro para contar uma história, né, para ouvir uma história, para fazer um depoimento, eu saio modificada daquele depoimento, né? Eu acho que eu aprendo alguma coisa e eu acho que é muito enriquecedor. O papel do Museu da Pessoa, além de disseminar uma cultura popular e o valor dessa cultura popular, é contribuir para diminuir um pouco a intolerância e essas desigualdades, né, digo, sociais, no sentido de respeito à cultura do outro. Eu estudava História na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e durante esse período eu trabalhei muito com História Oral, com um projeto grande que durante 3 anos eu fui a coordenadora, que era a História dos Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, onde a gente acabou gravando mais de 200 horas de gravação de histórias de vida. Cada vez que você parava para ouvir uma história, a quantidade de informação e de pontos de vista que você podia adquirir era enorme. Então, era uma fonte preciosa. Por outro lado, eu também percebi que para essas pessoas, em geral idosas e com uma vida muito difícil, a possibilidade de ter alguém que os escutasse fazia uma grande diferença na sua vida. Então eram 2 impactos, você aprender a partir do outro e você dar ao outro a noção do valor que ele tem com a experiência de vida dele. Então, percebendo o valor poderoso que a história, ou seja, a narrativa histórica tem para a gente fazer a sociedade tal como ela é hoje, ao mesmo tempo o valor histórico que tem na história de vida das pessoas, eu acho que juntando tudo aquilo, eu me lembro bem, um dia eu morava no alto de uma ladeira lá na Glória, no Rio, e eu ia pensando nessas histórias, pensando nesses livros, e eu subia e descia sempre a pé, 2 quilômetros. E eu me lembro um dia que me deu uma luz. Eu falei, nossa, mas isso tem tanto valor, a gente faz tanto museu nesse mundo, como a gente não faz um museu que possa guardar a alma das pessoas? Um museu de verdadeiro conhecimento sobre o que é e constitui cada um de nós. A gente devia ter um museu da pessoa, então foi assim. Eu acho um privilégio fazer parte dessa ideia, porque é uma ideia aparentemente banal, museu da pessoa. Todos os museus são das pessoas. Quando você vê objetos e obras de arte, são feitas por pessoas. Mas essas obras de arte, esses objetos que a gente está acostumado a ver nos museus tradicionais, eles contam muito pouco daquela pessoa que fez. Então eu acho que o desafio reside assim, você vê uma obra de arte, é que cada pessoa é uma obra de arte. A sua história tem uma valorização de um indivíduo ao extremo. Eu acho que é essa que está a riqueza. Por que você não pode estar dentro de um museu a sua história? E isso está dentro da concepção, de uma concepção nova de museologia, que os museus têm que contar as nossas histórias, as nossas próprias histórias estão lá, não dos grandes heróis, dos grandes nomes, dos grandes objetos. Então eu acho que por isso que ela é revolucionária, porque a gente mesmo pode ser entendido como uma obra de arte. Isso é uma valorização do indivíduo, e o conjunto dessas histórias estarem no museu permite você ter um panorama da história do Brasil mundial muito maior, porque as pessoas, antes de serem de alguma localidade, de algum território, são seres humanos. No início, você dizer que ia fazer um museu onde toda e qualquer pessoa podia contar a sua história era uma coisa tão esquisita. Mesmo os jornalistas naquela época, os gestores de cultura, as empresas, todo mundo dizia, mas quem vai ter interesse em ouvir a história de pessoas comuns? O que essas pessoas fizeram? Então a ideia de que cada um de nós tem uma história, que isso tem um grande valor e é interessante, era muito estranho. Hoje, 20 anos passados, né, nasceu a internet, o Facebook, o Orkut, os blogs. É quase como se a gente tivesse percebido isso antes disso acontecer em termos de tecnologia.
Eu acho assim, houve uma inversão total, porque hoje todas as pessoas se sentem, vamos chamar, poderosas e produzem comentários, conteúdos, blogs, páginas. Então isso explodiu. Então aquela ideia que era tão esquisita ficou quase óbvia, virou assim, vamos chamar, carne de vaca, né? Arroz de festa. Então mudou bastante a percepção de que as pessoas são produtoras de conteúdo, que as pessoas podem participar. Eu acho que isso foi uma revolução muito grande que aconteceu nesses 20 anos. Aqui no Museu da Pessoa, a pessoa pode contar sua história tanto pelo portal ou no programa Conte Sua História, que consiste no estúdio aberto, que fica aqui na nossa sede. As entrevistas acontecem toda quinta-feira, no período da manhã ou da tarde, e qualquer pessoa da população pode se inscrever para vir contar a sua história. Ela será recebida, ela pode trazer as histórias, as fotografias que resumem a história de vida dela, é feito um cadastro assim que ela chega com os dados dela, com os dados das imagens que ela trouxe, e aí ela entra no estúdio para dar esse depoimento que é feito, que a entrevista é conduzida por uma pessoa especializada na metodologia. Quando a pessoa sai do estúdio, ela ganha uma cópia do depoimento dela, um diploma de participação no programa, dizendo que ela agora faz parte do Museu da Pessoa, e ela tem as fotos dela devolvidas, que são escaneadas ao longo da entrevista. Porque a história da gente é um novelo de lã. Puxou o fio, achou o começo, o resto vem sozinho. Eu estou me sentindo importante quando eu percebo que eu estou participando do acervo de um museu. Meu Deus, eu acho que é o máximo que eu poderia desejar nessa altura da minha vida. O museu era um espaço, né, que se vai visitar, ver quadros, ver fotografias, estatuetas, né? Mas nunca assim a pessoa falar de si mesma. Né? Na hora que eu comecei a falar, jamais eu podia imaginar que eu fosse me recordar de coisas tão antigas. No decorrer da conversa, do depoimento, eu me senti tão no passado que até cheiro de plantas eu senti, sabe, sabores de comida. Agora eu acho que um dia que eu morrer, eu lá de cima vou ver alguém apertando a tecla, eu vou me ver aqui embaixo alguém consultando, sabendo quem foi o Gilmar. Muito bacana, né? O que você tá achando, Lê? Eu tô achando sensacional, é muito fofo, né? Aquele senhorzinho que conta sobre a história de amor dele. E para falar um pouco mais sobre esse documentário, a gente recebe os radialistas Danilo Gabriel e Débora Rodrigues. Bem-vindos, pessoal. Obrigado pelo convite. Antes de vocês escolherem esse tema, vocês pensaram em outro ou o foco sempre foi falar de pessoas? O foco era falar sobre museus. A gente queria fazer sobre a democratização da arte. Sim, a gente pensou em fazer algo relacionado à arte. E o primeiro tema que surgiu na nossa cabeça era falar sobre a democratização da arte em São Paulo, de que forma a arte poderia chegar até as pessoas de forma gratuita, de que forma ela poderia atingir mais pessoas. Só que o nosso orientador afunilou esse tema até a gente chegar em algo diferente que fosse possível aprofundar mais. Então, é preciso uma delimitação. Daí, o nosso orientador nos sugeriu esse tema, esse museu que a gente não conhecia. A gente foi atrás, conheceu e achou a ideia incrível. E aí, finalmente nos encontramos, né? Essa foi uma sugestão do orientador, esse museu? Isso, ele viu na internet e gostou, porque a gente viu, porque no meio do caminho a gente ia fazer como se fosse uma série, falar de em um capítulo, cada museu diferente. Na verdade, a ideia inicial era falar sobre a democratização da arte na cidade de São Paulo. A gente já queria falar sobre arte, de que forma que a arte poderia chegar até as pessoas de uma forma mais fácil, estudar os meios que a gente teria para isso, mas o nosso professor orientador sugeriu que a gente afunilasse mais esse tema para se aprofundar em uma única coisa. Daí veio a ideia de falar sobre museus que ninguém conhece, praticamente ninguém conhece, museus inusitados. E o Museu da Pessoa é um desses, né? E por ter uma história mais voltada à humanidade, ao registro de memórias, a uma coisa que é tão incomum nos museus tradicionais, a gente escolheu falar sobre o Museu da Pessoa. Bacana. E por que vocês decidiram pelo formato documentário?
Porque era uma forma muito mais fácil da gente atingir o objetivo, que era mostrar como funciona esse museu. As pessoas não conhecem, não sabem como funciona, ainda mais porque é um museu virtual, as pessoas não vão até lá. Elas podem acessar esse conteúdo pela internet, e é na internet que elas têm acesso, através de tags, a depoimentos de pessoas que viveram várias épocas do Brasil, enfim. E qualquer hora eles podem acessar o site. Ou meia-noite, 5 horas da manhã, eles podem estar lá e ver qualquer depoimento. Não tem tempo, né, para ver o acervo, não tem horário. É bem livre. Falar de pessoas é muito difícil, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Foi, acho que, de entrar em contato com o museu e acertar o dia que a gente ia lá, porque eles, como tem muita coisa para fazer, não tinha horário para a gente ir lá e gravar, fazer um depoimento deles para a gente. Eles são acostumados a ouvir depoimentos, não dar depoimentos. Né? A agenda do museu ela é bem concorrida, eles têm um único dia da semana para receber esses depoimentos e gravar. Então, enfim, cada um tem um a fazer lá dentro e não é todo dia que eles poderiam receber a gente, ainda mais para pegar depoimentos das pessoas que trabalham, elas precisariam disponibilizar esse tempo. Então, não dá para fazer tudo em um único dia. A gente tem que dividir e ir várias vezes, e acredito que essa foi a maior dificuldade. E também, às vezes, dava naquele dia e eles ligavam e falavam, não dá porque acabou de surgir um imprevisto, e a gente ficava para outro dia. E a gente tinha tempo, né, de entregar as coisas para o orientador, e enfim, tinha a edição que ainda tinha que acontecer, e a gente tinha pouco tempo, e eles também, então isso foi um grande empecilho, mas no final deu tudo certo. Bem cara de TCC, né, pressão de todos os lados. Correria, né? Correria. Sim. E como vocês conciliaram as agendas de todo mundo? Não foi fácil, a gente teve que tentar várias vezes marcar as entrevistas com cada membro do museu. Então a gente mandava e-mails, a gente tentava também agendar os equipamentos com a faculdade, porque são emprestados, né? Eles disponibilizam, a faculdade AMB disponibiliza os equipamentos. Então primeiro a gente tentava agendar uma entrevista com uma pessoa do museu por vez, e depois a gente agendava os equipamentos. Então não foi muito fácil, mas... E a gente tinha... Quando não dava certo, a gente tinha problema com o equipamento, então... Mas no fim deu tudo certo. O dia que a gente marcava dava para ir direitinho. Quantas vezes vocês chegaram aí até o museu? Olha, eu não me lembro exatamente quantas vezes, mas no mínimo umas 6 vezes, no mínimo. No mínimo. Não contando a primeira vez que a gente foi conhecer mesmo, né, para bater o martelo que a gente faria o documentário sobre o museu. Mas foram várias visitas. E também uma dificuldade que eu lembrei a gente já chegou a ter problema com equipamento, de ter que regravar o depoimento. Também. Então, não é muito fácil. Sim. E quanto tempo de material bruto vocês tiveram assim no final? Muito. Olha, eu posso dizer umas 4 horas. Umas 4 horas, que entre depoimentos dos membros do museu, a depoimento de depoente que foi lá também registrar a sua história. E a gente também pegou alguns conteúdos do arquivo deles, né? Que eles têm mais de não sei quantos mil depoimentos. Então a gente selecionou também alguns para compor o documentário e ilustrar melhor, né? Também o que eles diziam. Foi bem difícil enxugar tudo, porque você acaba desapegando, né? Mas aí ele enxugou e... Não poderia ser muito longo também o documentário. E conseguimos fazer o documentário. Como foi encontrar a bibliografia para vocês fazerem o trabalho? Então, em uma das primeiras visitas que a gente fez no museu, a Karen, que foi a criadora de toda essa estrutura, disponibilizou para a gente vários livros que eles têm sobre o museu, sobre o assunto do museu, que é pessoas anônimas, histórias de vida, e foram... boa parte foi livros cedidos por eles, e outros de referências, como Eduardo Coutinho, que é um documentarista brasileiro, livros sobre como fazer documentários, história do documentário. O próprio museu tem 2 livros, se eu não me engano, que eles cederam para a gente ler também. Publicados por eles. Publicado. A ajuda foi muito boa. Foi de vários lugares, né? Muito legal, pessoal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas a gente já volta. O Espaço Universitário volta já já.
Estamos de volta com mais Espaço Universitário, hoje falando sobre o Museu da Pessoa, que fica na Vila Madalena, na zona oeste da cidade. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos assistir ao final do doc? Roda aí. A nossa causa, ela é uma causa difícil de ser compreendida, né? Hoje, nosso slogan é: uma história pode mudar seu jeito de ver o mundo, ou seja, é a valorização dessas histórias, dessa memória nacional. Existe uma dificuldade de entender o que é um museu virtual, o trabalho de um museu virtual, porque além de ser um museu virtual, nós temos algumas linhas de ações e também projetos que acontecem tanto dentro e fora do museu, acontecem pelo Brasil inteiro. E por ser um trabalho complexo e pioneiro, existe uma certa dificuldade de entendimento. Quando você fala, eu vou ao museu, sempre tem aquela necessidade da visita física. Então, eu vou pegar um ônibus e ir até o museu e ver aquele lugar grande, sabe? Aquele monumento, a memória. Então, você fala para as pessoas, você pode entrar na internet e tudo aquilo que você poderia ver no museu, você pode ver da sua casa em qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo em que é uma vantagem, acaba sendo uma desvantagem, porque muitas pessoas passam a ver o museu como um hot site como qualquer outro, sabe? Eu posso entrar no site da Folha, eu posso entrar no site do museu. Eu acho que assim, o museu precisa investir muito na comunicação, né? Eu acho que durante esse tempo todo, a gente conseguiu, durante muito tempo, a gente conseguiu espaço na mídia, a Karen deu várias entrevistas, mas eu acho que tem uma coisa ainda de comunicar um pouco melhor a causa mesmo. Eu acho que é uma outra dificuldade nossa, né, porque a hora que você começa a comunicar a causa e de uma forma que as pessoas consigam compreender, eu acho que isso vai ficar meio automático, né, as pessoas vão começar de alguma forma talvez até a contribuir, até como pessoa física, né. Então eu acho que o grande desafio do museu é pensar em novas formas de atrair as pessoas para esse portal se tornar uma referência na disseminação dessa história de memória oral, né? O Museu da Pessoa, além dele disseminar o seu conteúdo no portal do museu, nós buscamos parcerias para divulgar em outros veículos de comunicação. Então, essa é uma forma muito interessante que a gente trabalha para que outras pessoas tenham acesso ao material coletado pelo museu. A gente tem a parceria com a Barong, né, que é uma sociedade, um grupo de pessoas que trabalha com a memória de travestis e transexuais, atua na ajuda a esse grupo, assim. E o museu é aberto para que eles venham aqui, contem sua história, ensina a preservar essa memória e tudo mais. E fora isso, a gente tem projetos com catadores de materiais recicláveis, moradores de rua, ex-presidiários. Meu nome é Fábio Calixto Pandolfo. Na rua você não dorme direito. Você tem que dormir com um olho aberto e outro fechado. Porque para matar para nego matar é 2 palitos. Tem nego que faz só por diversão. Joga fogo, te esfaqueia, dá paulada na cabeça. Então você cochila um pouquinho e já acorda. Se nego, você vê o passo de alguém perto, você já acorda. Fica sentado horas e horas, às vezes nem dorme mais. Eu vi uma cena num lugar onde a gente comia, que chama São Martim. Um rapaz pegou um dinheiro de um outro rapaz e foi comprar droga para o outro rapaz. Só que ele pegou e usou a droga e bebeu o resto em cachaça. Quando voltou, ele ainda veio discutir com o cara que ele deu dinheiro para ele. Aí ele pegou e foi deitar, tinha um sofá na calçada, e deitou e dormiu. Esse outro cara que deu o dinheiro para ele, pegou um paralelepípedo, sei lá, é uma pedra. Subiu em cima do viaduto e soltou na cabeça dele. Ele desmaiou, mas o cara não ficou feliz, pegou 2 litros de Coca-Cola, foi no posto de gasolina, pôs a gasolina, chegou lá e jogou tudo em cima do cara e no sofá. Jogou fogo. Essa cidade, nessa loucura aqui que é a nossa vida, que a gente se distancia muito, né, desse quem eu sou mesmo, o que eu estou fazendo aqui mesmo. Então tem muito isso.
ao ouvir a história, ler a história de alguém, te faz pensar tanto no indivíduo, né, em você, quanto na humanidade mesmo. Né? Eu acho que é uma forma de... eu sempre digo que é um encontro de humanos, né, do que a gente tem de mais humano. O nosso e o da pessoa que está sendo entrevistada. Então, isso é muito difícil, né? Mas quando você está ouvindo alguém, você está entrevistando, isso, nossa, parece de uma forma tão assim, imediata, né? Você entra em sintonia ali, pronto, a coisa abre, né? É assim, são tantas histórias, então assim, a gente tem depoimentos que marcam a gente muito, né? Eu acho que assim, e eu costumo brincar que cada vez que eu entro para contar uma história, né, para ouvir uma história, para fazer um depoimento, eu saio modificada daquele depoimento, né? Eu acho que eu aprendo alguma coisa e eu acho que é muito enriquecedor, né? Eu acho que a coisa mais legal que a gente faz aqui é fazer depoimento, com certeza. Tem um depoente que chama Luiz Mendes, e que ele ficou preso durante, acho que cerca de 20 anos, assim, e ele era extremamente revoltado e tal com a sociedade, ele não tinha tido acesso à educação e nada, e na cadeia ele ficou numa solitária durante muitos e muitos anos, e aí ele aprendeu a ler e aprendeu a paixão pelos livros, assim, pela literatura, através da privada. Ficava sem água. E aí eu me conversava com o cara que estava na cela forte em frente e eu lá, que também limpava a privada. Então pelo cano da privada a gente se intercomunicava. Aí o cara começou a contar a história. E aí o cara tinha lido muitos livros. E aí ele me conta o primeiro livro, que é assim que me interessou na minha vida, chama Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. É um livro grossão, assim, tem 600 e cacetada, né, folha. E o cara me contou, e assim, em várias semanas. Assim, tipo assim, ele começava a contar, daí acendia a luz, o guarda vinha com a contagem, a gente escondia e ficava de quebrada. Apagava a luz, ele começava a contar, e assim, à noite, para nós dormir de dia. Legal, porque liberdade, para mim, que vivi 31 anos e 10 meses preso, é diferente do conceito que as pessoas têm de liberdade aqui fora. Porque eu aprendi liberdade como expansão de mim, o desenvolvimento da minha pessoa com relação ao mundo. Né? Por exemplo, liberdade para mim é ter o meu livro aqui, esse livro aqui, traduzido para o russo. Né? Então, agora foram publicados 50 mil volumes lá. Quer dizer, eu não sei quantas mil pessoas vão ler meu livro, mas é uma puta liberdade, porque esse livro foi escrito dentro de uma cadeia, dentro de uma cela isolada dentro de uma cadeia. Né? E essa é a minha liberdade, estou chegando lá. As pessoas que conhecem literatura hoje reconhecem que eu sou capaz de escrever. Né, porque me colocam como finalista de um concurso de literatura que é o maior do Brasil. Quer dizer, isso para mim é liberdade. Então é muito bom você pessoalmente olhar e falar, puxa, eu tive, acho que a bênção, né, de ter tido a ideia. A gente tem a ideia, mas eu acho que a gente recebe, não necessariamente de uma entidade, de alguma maneira o universo conspira e fala, vou passar essa ideia para essa pessoa. E eu acho que eu tive duas bênçãos, uma de poder concretizar a ideia e a outra de ter tido a energia de juntar pessoa, de acreditar e de me dedicar profundamente para que isso se tornasse realidade. Eu tenho orgulho disso, eu tenho agradecimento, eu tenho um reconhecimento, não assim, eu sou incrível, mas um reconhecimento pelo mundo, assim. Eu procuro hoje, que eu já estou um pouco mais velha, agradecer muito ao universo, a falar, puxa, a ideia tinha sentido mesmo. Eu sou uma pessoa que estou sempre pensando no futuro, apesar de ser historiadora, o meu desejo é sempre de futuro, raramente de passado. Então eu fico sempre assim, bom, como é que eu vou fazer para o museu perpetuar? Eu gostaria que o museu vivesse independente, vamos dizer, da minha energia. Eu acho que vai viver. Hoje tem um time muito bacana, então eu acho que a ideia, eu acho que eu vivo também essa ansiedade de garantir que essa ideia não morra, e eu não tenho mais vontade de me sentir tão responsável assim por essa existência. Talvez o meu desejo
é que tanto esse time que está aqui, mas não só o time precisa que ele continue fazendo sentido no mundo, né? Então que o mundo continue vendo sentido nisso também. Qual a importância que tu achou de ter contado a tua história? Para mim foi de suma importância, porque eu precisava falar isso, eu não podia morrer sem deixar isso aí para as pessoas. Como que tu conheceu o Museu da Pessoa? O Museu da Pessoa através da televisão, uma reportagem, acho que foi do domingo de manhã, tem Antena Paulista, acho que foi através dele que eu conheci. Porque eu sou rato de museu, é um museu, eu estou envolvido. Até museu, eu vou 3, 4 vezes, eu estou sempre envolvido. E aqui achei esse gênero porque o acervo é tudo digitalizado, é um museu diferenciado, mas é um museu, achei legal mesmo. Porque você está acostumado aí a ver aquele acervo. Tem o acervo, mas ele é virtual, né? Achei legal mesmo, está de parabéns, é uma boa ideia. Se eu fiquei emocionado? Em algum momento contando alguma história, relembrando? Não, nessa idade a gente não se emociona mais. A última pergunta é: como foi contar a sua história? Como? Como foi contar a sua história hoje pra gente? Gostei. Gostei porque não tenho ninguém para falar. Quando encontro alguém para falar, eu... Não. Foi ótimo, não é que foi bom, foi ótimo. Muito bacana, né? Bem interessante, né? Bom, a gente vai continuar o nosso bate-papo agora com os radialistas Danilo Gabriel e Débora Rodrigues. Bom, pessoal, vocês buscaram os depoimentos no museu ou buscaram fora dali também? Não, só no museu. A gente pegou o que eles já tinham no acervo e mais 2 que a gente conseguiu gravar lá. Esses 2 que vocês conseguiram gravar foi por indicação deles? Vocês foram num dia que já estava marcado? Isso. Eles já tinham 2 depoimentos marcados em 2 semanas diferentes, que sempre acontece às quintas-feiras, né, os depoimentos. E aí a gente pegou o depoimento das pessoas que foram mesmo, que já tinham agendado e a gente não conhecia. E a gente assistiu parte desse depoimento, porque os depoimentos são bem longos, né? Eles ficam horas e horas fazendo perguntas e a gente, como o estúdio é muito pequeno, a gente não pôde também ficar todo o tempo. Então a gente pegou, acho que umas 2 horas e em 2 dias diferentes. E vocês deram sorte de chegar no museu e ter algum pessoal gravando ou não? Não, a gente teve que marcar, teve que ver o dia que eles iam pegar os depoimentos, para ir lá novamente pegar e gravar junto. No dia que vocês foram fazer a gravação desses depoimentos, vocês aproveitaram a gravação do museu ou vocês também posicionaram as câmeras de vocês? Como foi? A gente posicionou a nossa e também aproveitamos o material deles para encaixar em outros momentos, porque a nossa era como se fosse uma câmera mais subjetiva, mostrando mesmo a equipe filmando o por trás das câmeras. E a câmera deles focava só no entrevistado, então serviu para a gente casar essas 2 e mostrar para o espectador como que funciona mesmo a gravação deles, como que eles fazem as perguntas, de uma maneira mais explicativa para o documentário. E teve alguma pessoa que vocês não conseguiram gravar ou não autorizou vocês a colocar no doc? Não, todos foram muito pacientes, muito gentis e gravaram todos. Eles foram bem atenciosos e a gente não teve problema não com nenhum. Foi mais a questão da disponibilidade de horário deles do que pela vontade, mas todos foram bem educados e bem atenciosos com a gente. Quanto tempo deu de edição e foi vocês que fizeram, vocês 2 ou outra pessoa? Eu cuidei da parte da edição, demorei cerca de 1 mês só para conseguir finalizar tudo, porque a gente tinha pouco tempo, né? Então a gente focou na gravação primeiro e depois só na edição. E o tempo do documentário ficou em 23 minutos, a gente não podia ultrapassar o limite de 25, mas eu acho que em 23 minutos deu para
colocar tudo que a gente tinha em mente. Vocês tiveram algum drama de bastidor, alguma dificuldade? Várias. Conta pra gente alguma. Bom, além dessa dificuldade de conseguir gravar, o áudio já deu problema e a gente teve que pedir para a pessoa gravar de novo porque tinha ficado péssimo. Enfim, na hora de montar os equipamentos, o tempo que a gente tinha para ficar lá era reduzido também, então a gente tinha que ser rápido e às vezes acontecia da pilha acabar e a gente não encontrar, enfim, várias coisas que a Lady Murphy trabalha. Vocês falaram sobre a democratização da cultura. Além do Museu da Pessoa, qual outros espaços que vocês recomendam? Nessa pesquisa que a gente fez de museus inusitados, a gente viu um muito curioso, muito interessante e bem bizarro, que é o Museu do Crime. Eu não sei se ele ainda existe, mas a gente chegou a ver que era um espaço onde a história de vários crimes que marcaram assim a cidade. E voltando um pouquinho na parte técnica, quais foram as maiores dificuldades de vocês? O áudio. O áudio. A gente não tinha experiência com captação de áudio e a nossa equipe, como era muito reduzida, não tinha ninguém que fosse realmente especializado em áudio. A gente gostava de filmar, de fazer produção. Então a gente sofreu um pouquinho com essa parte do áudio, até porque teve imprevistos do equipamento não funcionar ou pegar ruído e a gente não sabia ajustar. Mas a gente pediu auxílio na faculdade depois, regravou o que tinha que ser regravado e acho que essa foi a maior dificuldade. E qual a dica que vocês dão para quem está fazendo o TCC agora? Prestar bem atenção nas dicas que recebeu anteriormente e nas dicas do orientador, porque pode ser bobagem, o áudio funciona assim, a produção é assado, mas faz falta na hora. Na hora você fala, como que é isso que ele falou, eu não lembro. Eu faltei, sabe? É importante prestar atenção, né? Prestar bem atenção. Pesquisar também bastante o tema a ser estudado antes de bater o martelo, ver se você realmente se interessa em falar sobre aquilo, se é legal, se é diferente. No nosso caso, a gente é da área de comunicação e a gente conhece muitos documentários, então muita coisa já foi falada. Então eu acho interessante a gente se ligar no que de repente não foi muito falado, tipo o Museu da Pessoa, que pouco se fala, pouco se ouve falar. Então acho que trazer uma coisa nova para as pessoas é sempre uma coisa importante. Em questão de documentário, é sempre importante você fazer o tema que você gosta, o que te estima e instiga ir atrás. Porque se é uma coisa que você não está muito afim, o trabalho não vai ser bom e o resultado vai acabar mostrando na filmagem. Você perde o interesse, né, também. E como que foi a banca de vocês? Então, foi um pouco tensa, porque eles apontam todos os erros que a gente tem no trabalho escrito, a questão das normas da ABNT, e a gente focou muito no vídeo, a gente se dedicou muito, o vídeo estava excelente, mas até na questão de formatação de ABNT a gente cometeu alguns erros, mas no final o trabalho foi muito elogiado, eles gostaram bastante, falaram da edição, falaram do tema, dos enquadramentos, então foi um resultado bem legal, bem positivo. E o nosso orientador, ele é uma pessoa muito rigorosa. Rígida. Então, não que isso não seja bom, isso é ótimo para qualquer trabalho do universo. Isso é muito bom, porque a pessoa acaba fazendo o trabalho melhor ainda e querendo tirar o melhor de você. Né? Mas às vezes o melhor que ela quer tirar de você não é o que você consegue dar. E a gente tem que ouvir algumas críticas também, né? Foi mais da parte textual mesmo, que com questão de normas da ABNT e etc. Mas a gente recebeu muitos elogios também. Então é importante a gente ouvir também para melhorar e seguir a nossa carreira da melhor forma possível. E para fechar, qual mensagem vocês quiseram passar com esse trabalho, com o documentário de vocês? Eu acho que a mensagem que qualquer tipo de arte é importante. É bom a pessoa valorizar e o que eles falam, a história que eles contam lá é um pouquinho da história do Brasil. Sim.
Eu acho que esse museu ele valoriza, acima de tudo, as experiências individuais de cada ser humano na sociedade, né? Então, se nos museus tradicionais são valorizadas mais as histórias de reis e heróis, no Museu da Pessoa, as pessoas comuns, eu, você, qualquer pessoa pode dar seu depoimento, e isso é muito importante, essa valorização que eles dão para o ser humano. As pessoas que vão depor, elas se sentem valorizadas e se sentem parte da história, porque de fato elas são. Então, é um instrumento bacana e a mensagem é essa. Gente, muito bacana. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas muito obrigada pela presença e parabéns pelo vídeo, porque está realmente muito legal. Vocês querem deixar algum contato? Eu gostaria de deixar 2 contatos de YouTube. É o canal Histórias de Andrezinho, que é do meu namorado. Ele é deficiente físico e conta a história dele. E o meu canal é Débora Rodrigues, que eu faço poesia e coloco no ar. Bacana, e você? E eu tenho 2 redes muito diferentes. Eu gosto de fotografia, então todas as fotografias que eu tiro, o meu portfólio, digamos assim, está no meu Instagram, que é @losthours, em inglês, né, horas perdidas em português. E meu canal de culinária vegana, Clube Vegano no YouTube. Muito bacana, legal. E para quem ficou curioso, como pode chegar até o museu? O museu é virtual, né? Então a pessoa só precisa entrar no www.museudapessoa.net, só isso. E se ela quiser depor também, registrar a história de vida dela, ela também pode agendar uma visita através do site. Bom, e também é importante lembrar, né, que o museu recebe visitas monitoradas às sextas-feiras com um agendamento prévio. Bom, pessoal, muito obrigada por terem vindo. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigada. E se você tem um trabalho aí guardado, vem aqui apresentar com a gente. É só mandar o link do seu vídeo para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Espaco Universitário SP. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.